O Internacional segue a sua preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo às 18 horas no Estádio Beira-Rio. E a dúvida reina em relação a Tino Rochet. Ele vai para a partida ou não? Nesse vídeo a gente traz detalhes sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante e também o planejamento do Internacional para os próximos dias, que antecedem o Clássico no Estádio Beira-Rio. O jogador deve conceder entrevista coletiva. Nesse conteúdo a gente também fala sobre o árbitro que foi definido e o pedido. Aliás, os pedidos que o Inter fez na Federação Gaúcha de Futebol e também na CBF. A gente fala de mercado de transferências, porque o reforço desembarcou em Porto Alegre hoje à tarde. A gente também fala sobre a manifestação de Rafael Borré. Tem a ver com a liberação para chegar ao Inter? A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo tudo que aconteceu no noticiário do Internacional nesse dia 22 de fevereiro de 2024. E antes eu peço mais uma vez encarecidamente para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para aqui. Já estamos chegando aos 52 mil inscritos, então não perde tempo. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o oferecimento e o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, no primeiro registro, usa o código DIAS para no primeiro depósito ganhar uma free bet de 20% e sair brincando com muita facilidade. É uma barbada, vai lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, quero começar aqui falando sobre a preparação do Internacional para o Clássico Grenal do próximo domingo, 18 horas no Estádio Beira-Rio. Obviamente vocês estão na dúvida, assim como eu, em relação a Sérgio Rochet, se ele vai para o jogo ou não. Gente, o presidente Alessandro Barcelos concedeu nas últimas horas diversas entrevistas para o Voz do Gigante, para nós na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha ontem à noite, na Rádio Guaíba. Então assim, o presidente está falando. E nessas entrevistas, quando ele se referiu aos goleiros, a procura ou não por goleiros, sobre o Rochet, sobre o Antony, ele exaltou muito o trabalho do Antony. Na medida em que o Rochet não estava treinando, voltou a treinar ontem, mais forte, no momento que a atividade foi fechada, e o Inter fez questão de fazer esse mistério, porque quando a imprensa teve acesso a 15 minutos do treino, o Rochet não estava no campo. Depois o Tino Rochet foi programado do CT Parque Gigante, cresce a dúvida. E a partir do momento que o presidente levanta tanto o Antony nesse sentido, pensando também no Clássico Grenal, eu tô com um sentimento de que tem muita chance também do Rochet, quem sabe, não jogar e o Antony ir pro gol. E aí, por isso, o presidente tá nos microfones dando todo esse apoio e essa força pro garoto Antony. Eu tô na dúvida mesmo, tá? Assim como vocês, eu estou na dúvida. Não tem como cravar agora que o Rochet vai pro Clássico ou não. Não tem como cravar agora. Ele não está 100%, o Inter está trabalhando para que ele esteja 100% no Clássico do domingo, mas ele fez um treinamento, tá? E hoje, até o momento, eu não tive a informação e acesso à informação se ele treinou normalmente, se ele treinou com os demais. O início da atividade, eu posso garantir para vocês que ele não participou, e isso eu tenho a informação. Ele não participou do início da atividade. Se ao longo do treinamento ele entrou, eu ainda não consegui descobrir, e é o que eu tô tentando nesse momento. O Maurício, mais uma vez, treinou entre os titulares e deve ser o titular no meio de campo, ao lado do Wanderson, mais à frente, Alan Patrick e Ener Valencia, o Alário, indo para o banco de reservas. Ainda em relação ao Clássico Grenal, tá, rapaziada? Hoje foi definido na Federação Gaúcha de Futebol pelo Leandro Voaden, ex-árbitro e agora chefe de arbitragem da federação, que Anderson Daronco será o árbitro do Clássico Grenal no próximo domingo, às 18 horas, no Estádio Beira-Rio. Sobre o Daronco apitando clássicos, tá? Só um retrospecto aqui. 8 jogos, 4 vitórias do Grêmio, 3 empates e apenas uma vitória do Internacional em um jogo apitado pelo Anderson Daronco. Foi no Brasileirão de 2014, aquele 2-0, gols de Arangues e Cláudio Vinck no Estádio Beira-Rio. E uma informação complementar sobre a arbitragem que é muito importante. Existe a chance de termos VAR, árbitro de vídeo,
no Clássico Grenal. Já ressaltei em diversos momentos, a primeira fase do Campeonato Gaúcho não tem VAR, e isso foi votado pelos clubes no início da competição, 9-3, apenas 3 clubes foram favoráveis à utilização do VAR na primeira fase, Inter, Grêmio e Juventude, e a gente está vendo que o Campeonato Gaúcho está deixando a desejar. Os árbitros têm falhado bastante. Eu cito aqui o São Luís de Juí, que foi muito prejudicado ao longo desse Campeonato Gaúcho. E o Inter e o Grêmio, os presidentes Alessandro Barcelos e Alberto Guerra, conversaram nos últimos dias por telefone e foram até a Federação Gaúcha de Futebol, foram até o Luciano Oxman, presidente da federação, e fizeram esse pedido. É bem difícil que aconteça, mas o pedido está posto e as direções de Grêmio e Inter estão trabalhando para que o Grenal tenha árbitro de vídeo no próximo domingo. Eu acredito que não vai acontecer por um simples fato de desequilíbrio técnico. Eu não acredito que a gente vai ter VAR no Clássico, mas é um pedido das direções de Grêmio e Inter. Avançando sobre esses pedidos do Internacional, mas eu não quero mais falar de gauchão, tá? Porque o Inter será um dos clubes que vai até a CBF fazer oficialmente agora um pedido para o aumento do limite de estrangeiros. Hoje, 7 estrangeiros, e foi uma mudança no regulamento das competições da CBF no ano passado. De 5 para 7 estrangeiros podem assinar a súmula por partida. Se vão começar os 7 ou não, aí é problema dos clubes. Mas eles devem, e o Inter não está sozinho, os outros clubes da Série A também devem fazer esse pedido para aumentar o limite de 7 para 9 estrangeiros em competições nacionais. Lembrando, em Sul-Americana e Libertadores, no caso do Inter Sul-Americana, não faz diferença. O limite não existe de estrangeiros assinando a súmula e jogando. Mas nas competições da CBF existe esse limite e o Inter vai trabalhar com isso. Gente, indo para mercado de transferências, tá? Reforço anunciado ontem à noite, Fernando Regis, 36 anos, novo reforço colorado, desembarcou hoje à tarde no aeroporto Salgado Filho. Teve ali uma recepção de 5, 6 torcedores, movimentação da imprensa, não foi uma grande recepção, ele desembarcou no aeroporto Salgado Filho, no saguão principal do aeroporto Salgado Filho, veio de Goiânia, contrato até dezembro de 25, já assinou o contrato com o Internacional, realizou exames médicos e agora sim, de fato, mais tranquilo para fazer a sua estreia com o Inter. Campeonato Gaúcho não tem como, ele não está inscrito na competição, mas quem sabe para o meio da semana, contra o Asa de Arapiraca, o Fernando fique à disposição do Cudê. Ele estava jogando lá no Vila Nova. Mas assim, não é uma tendência, tá? Não é uma tendência que o Fernando fique à disposição para o jogo contra o Asa. O Inter ainda está trabalhando isso, vai ver a questão do jogador física e clínica, mas repito, ele estava jogando no Vila Nova. Condição física não parece que ele está tão distante de ter para jogar o jogo contra o Asa pela Copa do Brasil no próximo meio de semana, tá certo? E vocês viram aí também nas imagens do Fernando. Pra gente fechar, gente, o grande assunto talvez dessa quinta-feira foi a manifestação oficial do Rafael Borré em seu Twitter. Vocês estão vendo aí na tela, no final da tarde, início da noite dessa quinta, o Rafael Borré foi ao seu Twitter e colocou isso aí, tá? Eu tô colocando já traduzido pra vocês. Será muito difícil obter os mesmos resultados se os atuais decisores continuarem a colocar os negócios acima dos talentos e dos projetos esportivos. Vamos lá. Será muito difícil de obter os mesmos resultados, ele está falando em relação a ele, acredito eu, se os atuais decisores, quem define as situações, continuarem a colocar negócios acima dos talentos e também dos projetos esportivos. Obviamente, isso causou um alvoroço nas redes sociais, todo mundo ficou com a impressão que isso estava a ver e completamente ligado com a liberação antecipada dele por parte do Werder Bremen, para ele chegar agora no Internacional. Tem outras pessoas falando da possibilidade de ter a ver com o Eintracht Frankfurt, o seu ex-clube, onde ele foi campeão da Liga Europa, sendo o principal jogador, fazendo gol contra o Barcelona no Camp Nou. O gol do título nos pênaltis contra o Rangers foi ele que fez. E o Werder Bremen não. O Eintracht Frankfurt foi eliminado hoje, tá? Tô até colocando aqui porque foi contra um time da Bélgica que o Eintracht Frankfurt foi eliminado. Perdeu para o Union dentro de casa por 2-1. Já havia tido um resultado não tão positivo no jogo da ida. Foi eliminado na Conference League. E muita gente está dizendo que o Borré estava descontente quando saiu do Eintracht Frankfurt, tanto que foi emprestado para o Werder Bremen. Gente, não tem como cravar se tem a ver com um negócio com o Internacional ou se tem a ver com o Werder Bremen. Mas é um Borré descontente. E aí tem um ponto bem
importante, que é o presidente ter dado essas entrevistas recentes, como eu citei. O presidente não quis cravar que o Borré chega na primeira semana de março, mas ele deixou claro que ele vem conversando com o jogador, e ele falou isso hoje na Rádio Bandeirantes, para mim e pro Calvin Correia, no Atualidades Esportivas, segunda edição na Rádio Bandeirantes, que ele vem conversando com o Borré, que o Borré tá muito inteirado no que tá acontecendo no Internacional, ele manda mensagem, pergunta as coisas, pede link dos jogos do Gauchão para assistir o Internacional em campo, e que eles estão confiantes. E que eles estão conversando diretamente com o Werder Bremen e que o Frankfurt também está participando dessas conversas para liberação antecipada. O Frankfurt está ajudando o Inter nessas conversas para liberação antecipada do Borré, além do empresário do colombiano. Não dá para saber do que ele está falando. Tem duas interpretações aí. Mas a gente sabe que também lá na Alemanha o Borré está fazendo uma força para chegar ao Internacional o quanto antes, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo, rapaziada? Um beijo, um abraço e até a próxima!